meus amores, sejam bem-vindos ao canal de Estudos Bíblicos comigo, Priscila Fagundes, para mais uma aula. Sintam-se à vontade. Peguem caderno, caneta e não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário, ok? O assunto em questão é o perigo da leniência. A igreja do presente século deixou para trás os ensinamentos tradicionais e se apaixonou por heresias provenientes de entendimento humano. Um exemplo clássico desta afirmação está nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo. Nas instruções sobre quem poderá servir ao ministério eclesiástico, no capítulo 3 nos deparamos com 19 normativas ministeriais, como por exemplo, o homem que deseja um episcopado ser esposo de uma só mulher. Para alguns líderes atuais isso é inadmissível, porém está na Bíblia, e a Bíblia é absoluta e inerrante. Contudo, a Bíblia não relata nada sobre participação no corpo. A justificativa para esta normativa em questão está no mesmo versículo de 1 Timóteo 3,5. Aquele que não sabe cuidar da sua própria casa não saberá cuidar das coisas de Cristo. Jesus instruiu Paulo, e Paulo instruiu a igreja, a regra é dele, não nossa, e se quisermos segui-lo devemos aceitar. Toda ação gera uma reação, todo pecado gera uma consequência e Deus em seu infinito amor não revoga seus princípios. Porque mudamos hoje, todavia, o que fizemos ontem trará reflexo, isso é justiça de Deus. Davi sofreu a punição da espada perpétua, até a morte de Cristo remir com seu sangue seus atos. No livro de Isaías, no capítulo 22, verso 22, diz que a chave da casa de Davi foi posta sobre os ombros de Jesus. Porém sobre seus ombros a chave da casa de Davi, se ele abrir, ninguém fechará, se fechar, ninguém abrirá. A chave é um símbolo de poder. A chave foi a cruz e os rasgos em sua pele foi a fechadura. Jesus se tornou a porta de acesso para todos que quiserem passar por ele. Em Apocalipse 3,7, Jesus é descrito como aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Se Jesus abre ninguém fecha, o que ele decreta ninguém revoga. É uma regra com exceções permissivas e não absolutas, somente para quem foi traído, repudiado, agredido, ou quem se tornou viúvo tem o divórcio como legítimo perante Deus. Não iremos entrar nesta questão, isso é um tema para um estudo próprio. A igreja que observa as leis de Cristo, compreende e respeita as suas regras, estamos falando de ministério, não de membros. Sabemos que todos nós temos um passado, somente Lúcifer tem um belo começo, mas se corrompeu. Porém, ao fazer parte de um ministério, o ministro em questão se torna reflexo e exemplo. Nenhum dos 12 apóstolos que constituíram igrejas eram divorciados, essa era uma briga antiga, descritas nos livros dos pequenos profetas. Os sacerdotes se corromperam com mulheres estrangeiras, deixando a mulher de sua mocidade, a repudiando, e muitas delas viraram prostitutas. Em Mateus 5,31-32 Jesus falou o seguinte: foi dito que aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus está dizendo no texto é relativamente simples. Em outras palavras, ele está dizendo que, segundo seu ponto de vista, os casais não devem se separar, pois no princípio não era assim, com exceção em caso de traição por parte de um dos cônjuges. Como base em textos como Mateus 19,4-6, sabemos que Jesus pregava contra o divórcio e a favor da união matrimonial permanente. Sendo assim, quando olhamos para o trecho final do texto de Mateus 5 que diz, aquele que casar com a repudiada comete adultério, só pode significar o óbvio. Após o casamento, homem e mulher não são mais dois, pois tornaram-se um só, e isso não deve ser separado. Daí quando um homem abandona sua mulher ele a expõe a tornar-se adúltera, pois sozinha ela pode acabar se envolvendo com outro homem, e esta nova relação, se acontecer, será considerada adultério. Muitas mulheres tanto no Antigo Testamento quanto no Novo foram repudiadas e muitos sacerdotes eram coniventes e lenientes. Por isso Jesus mudou a vida da mulher samaritana. Esta tinha sido esposa de muitos maridos, e o horário que ela vai pegar água no poço indica que esta tinha vergonha de sua condição. Jesus liberta a mulher do poço, e a torna a primeira mulher missionária da Bíblia. Mas não confunda, missionário não é ministério, não está inserido em Efésios 6, segundo a Bíblia, missionário é uma chamada para propagar Jesus a nações, não para liderança ministerial. Cada igreja tem sua regra, eu prefiro ficar com a palavra. Aqui no projeto Tetelestai seguimos a doutrina bíblica,
e respeitamos quem pensa diferente de nós. Precisamos aceitar o que Deus deixou escrito, por isso é tão importante conhecermos as Escrituras. Resumindo esse ponto, Ele manda e nós obedecemos, só a obediência nos torna filhos de Deus. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. 1 Timóteo 3, 1:15 NVT. Como ministra profética, meu dever é ensinar como Deus gosta de ser adorado. Toda igreja precisa aprender sobre as normativas bíblicas para não caírem na sedução das meias-verdades e se tornarem cristãos obstinados ao pecado inconsciente, manipulados por líderes mal-intencionados, enganosos e lenientes como Alexandre e Fileto. O apego ao poder é um perigo, assim como servir a Deus no automático também. Devemos ser zelosos com a palavra de Deus, e não banalizarmos suas instruções. Eli, Saul, Miriam, Arão, Geazi e o desrespeito aos mandamentos, uma análise das Escrituras. Sabemos que viver com Cristo é uma escolha, e não uma obrigação. Ao decidir segui-lo, teremos normativas a cumprir, assim como mandamentos e estatutos. Quero deixar bem claro para vocês que todos somos servos, e todo erro trará consequências como temos estudados nos módulos anteriores. Vimos o ministério profético de Paulo em plena execução no livro de Atos. Ao levar Pedro e Barnabé para um concílio onde foram determinados a isenção dos cumprimentos de alguns ritos judaicos para os novos convertidos gentios ao cristianismo. São muitos temas para serem abordados, mas iremos devagar para ruminarmos tudo o que precisamos saber, sem nos apressarmos. Nosso tema é sobre leniência, que tem levado a igreja gospel ao distanciamento de Cristo. Jesus, em seu livro Apocalipse, que teve como escrivão João, seu primo, que foi cativo em Patmos, uma ilha grega no mar Egeu, que faz parte do arquipélago do Dodecaneso, localizada a 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. Sua capital se chama Ora, ou Chora, com uma área de 45 quilômetros quadrados, cujo ponto mais alto chama-se Profeta Elias, em grego, romanis, Profit Elia, e tem 269 metros de altitude. Dividida em duas partes, norte e sul, unidas por um istmo. Patmos é também conhecida como a Ilha da Revelação, pois foi o local onde o apóstolo João recebeu a revelação do livro de Apocalipse, como falado anteriormente. Domiciano, o imperador da época, achou que calaria João, mas foi no cativeiro que João teve sua maior visão, viu nosso Cristo ressurreto em plena glória, honra e majestade em um cenário tão forte, que seu corpo não suportou e caiu como morto. Jesus arrebatou João para um propósito, entregar um decreto para sua igreja, ele observando tudo a respeito de sua noiva. Nada está passando despercebido diante dos seus olhos. Sua onipresença não está ausente de quem lidera usando seu nome, e sua onisciência sabe de tudo o que fazemos ou pensamos. A igreja do presente século, assim como foi com as igrejas primitivas, hoje as igrejas contemporâneas têm sido observadas e avaliadas pelo Supremo Pastor.
É muita responsabilidade liderar. É muita responsabilidade cuidar de nossos filhos, que dirá ovelhas que têm dono e que possuem regras. Jesus manda João anotar tudo para mandar um recado para os líderes da igreja descrito como anjos, aqueles que guardam, como os querubins que guardavam a entrada do Éden. Os mandamentos do Senhor nos tornam úteis para seu reino, mas ao ignorarmos suas instruções somos considerados inúteis para os seus propósitos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3,15-22. Os casos de Eli, Saul, Arão, Miriam e Geazi são apenas algumas referências entre tantos outros que corromperam e ignoraram as instruções do Criador, como Nicolau, o diácono de Atos 6, e Balaão, dono da mula falante e inteligente, que questionou seu senhor por que apanhava tanto, sendo um animal fiel desde seu nascimento. Esses personagens servem como exemplos marcantes das consequências do desrespeito aos mandamentos divinos. Ambos ocupavam posições de liderança, mas suas falhas de caráter, e suas obstinações a desobedecerem o que for instituído, levaram sérias consequências, tanto para eles quanto para o povo de Israel, e algumas dessas consequências podem ser vistas até os dias de hoje. Eli e seus filhos. Eli, o sumo sacerdote e juiz de Israel. Ele foi uma figura proeminente na história bíblica de Israel, ocupando os cargos de sumo sacerdote e juiz. Sua vida e ministério são descritos, principalmente no primeiro livro de Samuel. Quem era Eli? Descendência. Eli era descendente de Itamar, filho de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. 2. Cargo. Além de sumo sacerdote, Eli também exercia o papel de juiz, uma figura de autoridade que resolvia disputas e liderava o povo. 3. Idade. Eli assumiu o cargo de juiz aos 58 anos e exerceu essa função por 40 anos, até sua morte aos 98 anos. 4. Personalidade e fraquezas. Eli era conhecido por sua bondade e era amado por muitos. No entanto, uma de suas maiores fraquezas era sua incapacidade de disciplinar seus filhos, Ofni e Fineias, que eram sacerdotes corruptos e desrespeitavam o Senhor. O papel de Eli. Item liderança espiritual. Como sumo sacerdote, ele era responsável por liderar o povo de Israel em adoração e garantir a observância da lei de Deus. Item mentor de Samuel. Um dos momentos mais marcantes da vida de Eli foi quando ele se tornou mentor de Samuel, um jovem que seria chamado por Deus para ser profeta. Eli desempenhou um papel crucial na formação espiritual de Samuel. Item julgamento divino. Devido à conduta pecaminosa de seus filhos, a casa de Eli enfrentou o julgamento de Deus. A linhagem sacerdotal de Eli foi extinta, e a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus entre o povo, foi capturada pelos filisteus. A função de um pai que segue os preceitos de Deus é multifacetada e fundamental para o desenvolvimento de seus filhos. Um pai busca ser um exemplo de fé, amor, disciplina e sabedoria, moldando o caráter de seus filhos e guiando-os em um caminho de crescimento espiritual e moral. As principais funções de um pai que segue a Deus incluem: item ser um modelo de fé, demonstrar através de suas ações e palavras o amor por Deus e a importância da fé na vida. Item ensinar os princípios bíblicos, transmitir os valores e ensinamentos da Bíblia, ajudando os filhos a entenderem o propósito de Deus para suas vidas. Item oferecer disciplina com amor, corrigir os erros dos filhos com paciência e firmeza, ensinando-os a tomar decisões responsáveis. Item cultivar um relacionamento próximo, construir um vínculo forte e amoroso com os filhos, baseado na confiança e na comunicação aberta. Item proteger a família, criar um ambiente seguro e amoroso para que os filhos possam crescer e se desenvolver. Lembre-se, proteção não é omissão. Se seu filho errar contra o próximo e contra Deus, seja o primeiro a corrigi-lo publicamente.
para que ele sirva como exemplo para outros, como descrito nas cartas a Timóteo por Paulo. Item interceder em oração. Pedir a Deus sabedoria e orientação para educar os filhos da melhor maneira. Item celebrar a vida. Compartilhar momentos de alegria e gratidão com a família, fortalecendo os laços afetivos. Item os benefícios de ter um pai que segue a Deus são inúmeros. Item maior segurança emocional. Crianças com pais que demonstram fé tendem a ter maior segurança emocional e autoestima. Item desenvolvimento moral. Os filhos aprendem a distinguir o certo do errado e a tomar decisões éticas. Item fortalecimento dos laços familiares. A fé une a família e cria um senso de propósito compartilhado. Item preparo para o futuro. As crianças são equipadas para enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Em suma, um pai que segue os preceitos de Deus é um líder espiritual e moral para sua família, moldando o caráter de seus filhos e preparando-os para um futuro promissor. Legado de Eli. A história de Eli é um lembrete importante sobre as consequências do pecado e da importância da disciplina. Embora Eli tenha sido um homem bom, suas falhas como pai e líder tiveram um impacto profundo em sua família e em todo o povo de Israel. Pontos-chave a serem lembrados sobre Eli. 1. Sumo sacerdote e juiz de Israel. 2. Mentor de Samuel. 3. Fraqueza em disciplinar seus filhos. 4. Julgamento divino sobre sua casa. 5. A história de Samuel e sua relação com Eli. 6. As consequências do pecado dos filhos de Eli. 7. O significado da Arca da Aliança. A falta de disciplina de Eli como sumo sacerdote falhou ao não disciplinar seus filhos, que abusavam de seus cargos e desrespeitavam o povo, e as consequências foram catastróficas. A desobediência dos filhos de Eli levou à desonra do nome de Deus e à queda da dinastia sacerdotal de Fase. Desobediência. Saul, o primeiro rei de Israel. A desobediência de Saul. Um estudo de caso bíblico. A história de Saul, o primeiro rei de Israel, é um relato poderoso sobre os perigos da desobediência e as consequências de se afastar de Deus. A Bíblia, especificamente o livro de 1 Samuel, nos apresenta um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, mas que por suas próprias escolhas, perdeu a aprovação divina. Nota que Saul foi escolhido por Deus, mas o próprio Deus o rejeitou quando ele resolveu seguir suas próprias regras. Deus não sente dó ou pena pessoal, ou ignora fatos ou erros humanos. Deus perdoa ou condena. Deus perdoará um servo arrependido, assim como foi com Davi, ou Deus rejeitará um servo obstinado ao pecado, assim como foi com Saul. A Bíblia é cheia dessas correções, meu povo. Só se escandaliza quem não a lê. O que aconteceu? Saul foi ungido por Samuel para ser rei, mas com o tempo, sua confiança em Deus diminuiu e ele começou a se desviar dos mandamentos divinos. Um dos episódios mais marcantes de sua desobediência aconteceu durante a guerra contra os amalequitas. Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas e todos os seus bens, como vingança por suas atrocidades contra o povo de Israel. No entanto, movido pela cobiça e pelo medo do povo, Saul poupou o rei Agag e o melhor do gado, justificando suas ações com a intenção de oferecer um sacrifício ao Senhor. Essa desobediência foi um ato de rebeldia contra a autoridade de Deus e demonstrou um coração dividido. As consequências da desobediência de Saul. Item perda da aprovação divina. Deus, através do profeta Samuel, expressou sua profunda tristeza e desapontamento com a atitude de Saul. A desobediência de Saul resultou na perda da aprovação divina e na rejeição de sua liderança. Item quebra da aliança. A aliança estabelecida entre Deus e Saul foi quebrada, e as consequências dessa ruptura afetaram não apenas o rei, mas também todo o povo de Israel. Item consequências espirituais. A desobediência de Saul levou a um declínio espiritual em sua vida e em todo o reino. A presença de Deus se afastou de Israel, e o povo passou a enfrentar dificuldades e sofrimentos. Item troca de rei. Como resultado de sua desobediência, Saul foi rejeitado como rei, e Deus escolheu Davi para ocupar o trono de Israel. Lições a serem aprendidas. A história de Saul nos ensina lições valiosas sobre a importância da obediência a Deus. Algumas dessas lições incluem: 1. A obediência é fundamental. A obediência aos mandamentos de Deus é essencial para manter um relacionamento íntimo com Ele. 2. As consequências do pecado. A desobediência traz consequências sérias, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. 3. A importância da humildade. A humildade é fundamental para receber a orientação de Deus e seguir seus caminhos. 4. A necessidade de um coração sincero. Deus busca um coração sincero e arrependido.
A história de Saul é um lembrete de que mesmo aqueles que são escolhidos por Deus podem falhar se não permanecerem fiéis aos seus mandamentos. A desobediência de Saul nos mostra a importância de cultivar um relacionamento íntimo com Deus e de buscar sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Possíveis tópicos para discussão. 1. A figura de Samuel como profeta e mentor. 2. O contraste entre a liderança de Saul e a de Davi. 3. As consequências da desobediência para o povo de Israel. 4. A importância da oração e da busca por Deus. Saul desobedeceu repetidamente aos mandamentos de Deus, como no caso da guerra contra os amalequitas. A desobediência de Saul levou à perda do reino e a trágicas consequências para ele e sua família. Lições essenciais. Liderança é exemplo. Líderes devem ser exemplos de obediência e integridade. O pecado traz consequências, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. A importância da obediência não é apenas uma regra a ser seguida, é uma proteção para o próprio servo, pois a santidade de Deus abomina o pecado. A obediência aos mandamentos de Deus é essencial para uma vida abençoada. As histórias de Eli e Saul nos desafiam a examinar nossas próprias vidas e a nos perguntar se estamos sendo fiéis aos princípios divinos. Ao aprender com os erros do passado, podemos tomar decisões mais sábias e construir um futuro mais promissor. Não se engane, a Bíblia é um livro vivo, relevante e indispensável para quem deseja seguir Jesus Cristo. Ela serve como aio da igreja. Não se iluda achando que Deus não irá expor o pecado de um servo nos dias atuais. Ocultar pecado não é atributo de Deus, mas sim do diabo. Se não confessado, o pecado será exposto como foi com Davi, Saul, Miriam, Arão e Geazi, e inocentes sofrerão o dano por nossas obstinações. Ao estudarmos as histórias dos personagens bíblicos, podemos encontrar sabedorias e orientações para nossas vidas. Existem muitos engodos no nosso meio, que foram introduzidos de uma forma herética e proposital, como a afirmação falada por muitos líderes que não podemos julgar nossos irmãos, mas na verdade, não podemos julgar hipocritamente. Devemos sim instruir a Igreja de Cristo sobre como nos desviarmos do pecado, como corrigir os que caíram e o que precisa ser feito para reintegrá-los novamente no seio eclesiástico. Contudo, é importante saber que nem todos poderão exercer funções ministeriais após algumas escolhas pessoais. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Isso é julgar ou não? Sim, é julgar, mas de acordo com uma normativa bíblica. Um líder que possui medo de perder poder, jamais ensinará os mandamentos de Cristo na íntegra, pois o ensinamento verdadeiro aplicado à membresia tira o domínio das mãos do líder e reconhece Cristo como cabeça da igreja. Ao se deparar com a rejeição de Deus, o líder deve se arrepender, confessar e ser disciplinado o mais rápido possível, para que seus atos não sirvam de exemplo, e deve ter cuidado onde irá recorrer a conselhos, e não cair na cilada que o rei rejeitado caiu. Saul, ao se deparar com a rejeição, como não tinha mais o profeta enviado pelo Supremo Imperador, Deus, recorreu aos conselhos ritualísticos de uma feiticeira. Vejamos. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Miriam consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou. Você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor, para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consultar, se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio.
rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus e amanhã, você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. 21. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: Meu senhor, obedeci à sua ordem e arrisquei minha vida. Agora faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros e eles comeram. Depois, saíram naquela mesma noite. 1 Samuel 28, 5-25. Segundo a Bíblia, Endor foi o local onde o rei Saul, angustiado por não obter resposta dos profetas ou de Deus, buscou uma feiticeira para invocar o espírito do profeta Samuel, já falecido. Essa passagem levanta questões sobre a prática da necromancia e o mistério por trás da capacidade da feiticeira em invocar o espírito de Samuel, resultando em consequências trágicas para Saul. Quem voltou não foi Samuel, foi um espírito enganador, como aconteceu com Acabe e os 400 profetas. O episódio de Endor destaca a importância de confiar em Deus e seguir seus mandamentos, evitando práticas proibidas como a comunicação com os mortos, de acordo com a tradução Strong. Muitos líderes perderam o respeito e a proteção de Deus, e desesperadamente buscam oráculos para ter aprovações de seus maus atos. Tudo o que precisamos está na Bíblia, não precisamos ser aceitos por outros, se Jesus nos aceitar é o suficiente. O desespero da ausência os deixa cegos, porque perderam o favor do Criador e estão usando disfarces para se encontrarem com oráculos. 1 Reis 28, 7. Mas não recorrem à Bíblia que está na cabeceira da cama. O líder de Cristo não pode agir com o coração, pois do coração sairá lepra. Exercícios. Estude com mais profundidade. 1. Quais foram os fatores que contribuíram para a queda de Eli e Saul? 2. Como podemos aplicar as lições dessas histórias em nossas vidas hoje? 3. Quais são as características de um líder que honra a Deus? 4. Qual a importância da disciplina na educação dos filhos? 5. Como cultivar um relacionamento próximo com os filhos em meio à rotina? 6. Quais os desafios de ser pai em um mundo secularizado? 7. Quais os papéis da oração na vida família? Moisés, Arão e Miriam. A história da lepra nas mãos de Moisés é um relato bíblico encontrado em Êxodo 4, 6, 8. Nessa passagem, Deus instrui Moisés a colocar a mão dentro de sua veste. Ao retirá-la, ela estava coberta de lepra, branca como a neve. Em seguida, Deus ordena que Moisés coloque a mão novamente dentro da veste, e ao retirá-la, ela estava completamente curada. Miriam, o Senhor também disse a Moisés: Agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Êxodo 4,6-7. Deus estava dizendo para Moisés não julgar o povo com seu coração, pois do coração do homem provém lepra. Na Bíblia, a lepra era uma doença temida e associada à impureza. Os leprosos eram isolados da comunidade e considerados impuros. Jesus realizou muitos milagres curando os leprosos, demonstrando seu poder sobre a doença e sobre a própria impureza. A cura da lepra também era simbólica, representando a purificação interior e a restauração do relacionamento com Deus e com a sociedade, de acordo com Strong. Um coração leproso, Sarai, é perigoso. É um coração doente, e com um poder de transmissão terrível. Quando cruzamos a referência da lepra apresentada nas mãos de Moisés, vemos que sua irmã Miriam foi corrigida com lepra por causa de sua rebelião. Arão e Miriam disseram: Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Números 12,2.
A correção de Deus foi imediata e chamou os 3 para uma conversa, e detalhes, expondo o pecado dos outros 2 líderes diante daquele que estava com o coração sincero, Moisés. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: Vão à tenda do encontro vocês 3, e eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os 2 se aproximaram, Miriam, e o Senhor lhes disse: Ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas, ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? Números 12, 4, 8. Mesmo Miriam sendo uma líder juntamente com Moisés e Arão, Miqueias 6,4. Números 12, 4, 8. Deus não a poupou. E deixou-a leprosa por 7 dias, para corrigir seus maus atos por causa de sua conduta invejosa contra um líder íntegro. Já Arão foi rápido ao se arrepender, essa atitude o poupou da lepra. Ele, mais que depressa, pediu ajuda a Moisés para que a ira de Deus não o alcançasse. E assim foi feito. Pecado confessado é pecado perdoado. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: Ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Números 12,9, 15. Sem a presença de Deus a obra para, sem a presença de um líder ninguém prossegue. Israel teve que adiar sua partida para o deserto de Parã, por causa da correção executada a Miriam. Na mesma pegada, o profeta Eliseu corrigiu seu servo Geazi. É perigoso fazer algo escondido, o profeta vê. Verdadeiramente somos levados em espírito para vermos o que fazem e falam contra Deus. Nenhuma rebelião nasce do dia para a noite, está gerada no coração primeiro, e vira lepra, contaminando todo o corpo. Como é transmissível, passa para todos que estão no ministério. Só quem tem a inteligência e a humildade de Arão recorre ao líder para se redimir do seu pecado e ser isento da correção divina. Literalmente, os profetas são arautos de Deus, e estão em espíritos com Deus. Deus revela ao profeta o erro local, e cabe o profeta corrigir, pois dele é esta função ministerial, a função de apontar o erro. Se o profeta se levantou, é porque o sacerdócio se omitiu na correção, perdeu a ligação com Deus, deixou de obedecer a seus comandos, e a glória se ausentou da tenda do encontro. Como foi com Miriam e Arão. O problema de Geazi foi mais grave, a família dele acabou sofrendo uma condenação por causa de sua má conduta. Seu coração estava cheio de ganância, sua preocupação era ganhar com os dons do profeta e não em obedecer às regras de Deus. Profetas não põem regras, profetas seguem regras e instruções divinas. Deus permitiu o profeta estar presente em espírito, para ver seu moço receber propinas por um milagre. E quantos hoje estão cobrando por orações e pregações como Geazi? E observem como essa lepra contaminou muitos até nos dias de hoje. Os crentes obstinados no pecado da ganância e da preguiça, gostam de receber trocados através dos milagres realizados através do nome de Jesus, e a Bíblia já nos instruiu a sermos servos, e esperarmos dele a recompensa. Nunca se esqueça se Jesus tirou Dan do trono, mesmo sendo um dos 12 líderes tribais, e substitui Efraim por José, seu pai, outro líder tribal. Por que ele teria dó em nos tirar de uma posição ministerial ao desonrarmos seus comandos? No entanto, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu senhor, não deveria ter deixado esse sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã.
Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor, Eliseu, este lhe perguntou: Onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: Você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gado e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. 2 Reis 5,20-27. Geazi, o servo de Eliseu, acabou sendo castigado por sua ganância. Ele tentou enganar seu mestre e tomar para si os presentes dados por Naamã, um comandante sírio curado de lepra por intervenção divina. Ao fazer isso, Geazi trouxe sobre si mesmo a lepra e sua descendência também foi afligida. Quem despreza a graça está na lei, e é julgado com o peso da lei, e o desrespeito da lei tem como consequência a morte. 2 Cor 3:06. Em 2 Coríntios 3:6 está escrito: Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A passagem completa é: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A finalidade da lei, segundo a Bíblia, é apontar para a necessidade da vida em Cristo, que só pode ser alcançada por meio da fé e da graça, e não pelas obras da lei. A história de Geazi é um lembrete sobre as consequências da cobiça e desonestidade, mostrando que mesmo quando achamos que nossas ações passarão despercebidas, Deus vê tudo e sua justiça será feita. Timóteo, todos podem, você não. E que desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Quem lembra dessa frase? Se não leu, leiam as cartas pastorais que são 1º e 2 Timóteo e Tito. Já tem muitos líderes por aí fazendo disparates, não podemos ser mais um nas estatísticas. Aceitar os mandamentos bíblicos não nos torna melhor que ninguém, apenas demonstra quanto temos respeito pelas coisas que Deus nos confiou. Se for para ser cristãos, sejamos aplicados, zelosos e busquemos por conhecimento por sabedoria, que é um dom disponível para todos os filhos, como os outros dons, sem exceções. A forma mais fácil de destruir um ministério é este ministério possuir um líder leniente. A tolerância aos desrespeitos das leis e mandamentos bíblicos para quem segue Jesus, faz com que a presença de Deus vá embora do ambiente e abandone o líder que o desrespeitou. Quando isso acontece, poderemos ver quem realmente se preocupa com a ausência de Deus, e quem simplesmente está disposto a seguir sem ele. Regras são regras, ordens são ordens, mandamentos são mandamentos e normativas são normativas, estão na Bíblia por um único propósito: manter a presença de Deus dentro de nós. Ao desobedecer às suas instruções, estamos sob o governo de Lúcifer, que é o rei desta terra, pois ele roubou a coroa de Adão. A leniência nos torna reis falidos, sentados em um trono que já tem dono, que diferente de Jesus, que assentou com ele seus santos, este não divide deu poder, mas usa a manipulação para destruir o que outrora era santo, e profanar o que era puro, destruindo a moral e a ética constituída por Deus, e ensinada por Jesus. É nesse momento que veremos quem quer o trono, e quem fará de tudo para permanecer nele. As histórias de Eli, Miriam, Arão, Geazi e Saul nos desafiam a examinar nossas próprias vidas, e a nos perguntar se realmente estamos sendo fiéis aos princípios divinos. Ao lermos a respeito dos erros patrísticos, e buscarmos caminhos contrários aos deles, nos desviaremos da leniência, tornando nossas decisões mais sábias. Assim poderemos construir um futuro promissor na relação de intimidade entre nós e nosso Deus. A Bíblia não esconde os erros dos servos de Deus, os expõe para instruirmos pedagogicamente a não reproduzir tais atos. Não façamos como Eli nem Miriam, Arão, Geazi nem como Saul, mas como Davi, que estava disposto a perder tudo para manter a presença de quem o tornou rei. E ganhou o favor de Deus, sendo reconhecido segundo seu coração. O coração de Davi nunca deixou de ser servo, mesmo continuando sendo o rei aprovado por Deus. Mesmo sendo corrigido de forma severa. Davi não ousou barganhar com Deus a isenção de sua correção ou manipular informações para ser aceito pelos anciões. Davi rasgou suas vestes e disse: Pequei. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste,
Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Salmo 51, 6, 17 NVT. Devemos ter cuidado com nossos corações, é melhor ser servo com Jesus, do que ser rei sem ele. Sejamos alunos modelos de Jesus, de Paulo e dos patrícios, do mesmo jeito que temos apreços às nossas profissões. No Evangelho existem éticas, normas e na igreja também. Não sejamos coniventes com coisas erradas, o homem pode até fazer vista grossa para o pecado, mas Deus não irá expor o pecado de quem quer que seja a qualquer momento. Deus não é homem e zela pela sua palavra, pois a palavra é seu Filho, o Verbo vivo, que voltará irado para julgar sua igreja. De Deus ninguém zomba. Assim disse o Senhor, acaso sou justo com balanças desonestas e com pesos fraudulentos? Miqueias 6,11. No contexto bíblico, a palavra hebraica desonesto, recha, e é traduzida como errado, maldade. Refere-se a qualquer ação ou pensamento contrário aos princípios estabelecidos por Deus. A maldade é vista como algo que separa o homem de Deus e traz consequências destrutivas para a vida. Nas Escrituras, a maldade é frequentemente mencionada em relação ao pecado e à injustiça, ressaltando a importância da busca pela retidão e justiça perante Deus. O termo fraudulento vem de fraude, engano e traição. Mirma, neste contexto teológico, refere-se a enganos, traições e falsidades presentes em textos bíblicos, alertando para a importância da honestidade e verdade na conduta humana. A Bíblia frequentemente adverte sobre os perigos da fraude e da traição, nos incentivando a praticar a honestidade e a integridade em todas as relações e situações da nossa vida. Não nos tornemos indignos ou ingratos como os personagens estudados essa semana. Aprenda com Arão, antes que a correção venha, se arrependa. Continuemos estudando, continuemos aprendendo, continuemos ensinando. Cresçamos, avancemos e evoluamos, ou entraremos em extinção, pois esse é o rumo que o príncipe desta era deseja para o verdadeiro evangelho. Para uma análise mais completa dos seguintes livros bíblicos, 1 Samuel, capítulos 1, 15, e 1 Samuel, Êxodo, Números, Miqueias, 1 Timóteo, Salmos e Apocalipse, nos ajudem a propagar esse evangelho puro e simples. Curta e compartilhe. Seja você um missionário de Jesus, continuem a obra que ele confiou aos seus eleitos, e até semana que vem. Com carinho, respeito e amor. Estudos Bíblicos com Priscila Fagundes.